Oi, tudo bom? Esse cenário é a minha casa. Eu tô no quintal, botei um colchão aqui na varanda, fiz uma massagem no meu cabelo para aproveitar o tempo. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma palavra muito importante que tem feito a diferença na minha vida. É a palavra desperdício. Quando a gente pensa, pelo menos eu, quando eu penso em desperdício, eu penso logo em coisas relacionadas à comida que a gente não está aproveitando. Agora vocês vão ver a cena mais linda desse mundo. Vem aqui, Vidinha. É muita Vidinha. Você quer subir? Você quer deitar junto? Deita junto. Pode ir. Esse cachorrinho é muito macio, gente. Aqui, ó, só deu pra ver um pedacinho dele. Deixa eu ver se eu mostro mais aqui. Aqui, ó. Tô cheio de livros, cheio de coisas. E ele é o meu cachorrinho. Ele adora tomar sol, gente. Ele adora tomar sol. Deixa eu só arrumar esse livro aqui. Aquele aqui. Lindo. Lindo esse cachorrinho. Voltando, eu meditei muito ultimamente na palavra desperdício. Porque no vídeo passado eu compartilhei que eu fui demitida. E, assim, fiquei chateada, mas não era uma questão pra mim. Uma curiosidade sobre mim. Eu gosto de tomar água em copo de medida. Esse tá bem velhinho. Não sei porquê. Tenho um apego a copo de medida. Eu gosto muito de beber água nele. Beba água. Voltando ao que eu estava falando, eu sabia o porquê que eu tinha perdido o emprego. Foi uma notícia que eu não estava esperando. Não é legal você perder o seu trabalho. Mas eu sabia que eu não ia abrir mão de um princípio meu. Só que eu não entendi a fundo o porquê de tudo isso, o porquê de ser tão repentino. Fiquei muito triste. Mas... meu cachorrinho engasgando. Ô, Vidinha. Passou. Pode vir. Mas tem uma coisa que eu tenho feito na minha jornada, na minha vida, que é tentar melhorar minha saúde. Mas como melhorar a saúde? Eu sou vegetariana desde 2002, nós estamos em 2026, então tem 24 anos que eu sou vegetariana. Meu cachorrinho. E eu queria muito melhorar ainda mais a minha qualidade de vida e deixar de consumir qualquer produto animal. Em 2024, na verdade em 2017 eu tentei no início do ano, não consegui. Eu estava num projeto de voluntariado e eu não me dedicava a cozinhar só para mim. Eu cozinhava para muita gente, enfim. Não foi uma experiência que eu consegui. Quando foi em 2024, eu falei, não, vou tentar. Estou na minha casa, eu cozinho para mim e eu vou experimentar para ver como é que eu vou fazer essa troca essa substituição, por exemplo, de leite, ou eu vou comer bastante, como é que vai ser? Vou tentar. E estou nessa jornada ainda continuo não comendo nada animal, está sendo uma experiência muito boa. E em relação à minha saúde, antes de eu decidir em 2024 ser vegana, a gente estava numa pegada de ler muitos livros aqui na minha casa, eu e meu esposo. Então eu implementei na nossa listagem de livros um monte de livro que falasse sobre saúde. Para que no dia que eu falasse que eu não ia comer mais nada animal, eu não fosse criticada, ou você vai ficar pobre em vitamina, ou não faz isso, que doideira, você vai ficar com anemia. Meu marido, ele trabalha na área da saúde, ele é enfermeiro. Então eu queria que primeiro ele lesse os livros de saúde e soubesse que tudo bem você não ingerir nada animal, seu corpo não precisa disso, mas você tem que saber onde buscar os nutrientes que você precisa.
Então eu fiz essas leituras, esses estudos sobre saúde, e quando eu decidi foi bem mais tranquilo aqui em casa. E aí, a nossa rotina veio, o trabalho, eu trabalhei muito de dezembro do ano passado até março desse ano, não, abril, até maio desse ano, trabalhei muito, muito no restaurante. E eu não me dediquei à minha saúde. Eu estava trabalhando demais, eu não dormia direito, eu estava muito cansada, isso me prejudicava na minha saúde. E eu não cuidava direito da minha casa, eu não estava me alimentando bem. Não que eu comesse coisas erradas em relação à qualidade, mas é a quantidade, é o horário, e isso faz a diferença. Eu ainda não consegui ser a minha melhor versão, não consegui fazer exercício físico. Eu tenho um aplicativo pago no meu celular de atividade física, eu não faço. Eu ainda preciso melhorar. Mas eu estava negligenciando a minha casa, a minha família. E quando foi esse final de semana, na minha igreja apareceu uma pessoa palestrando sobre saúde. E uma das primeiras coisas que ela falou foi sobre desperdício. Não desperdício de alimento. Quando a gente fala em desperdício, a gente pensa logo, é uma casca que eu não estou usando, é alguma coisa que eu não sei preparar direito. Não. É desperdício de propósito. Onde é que você está? O que é que você está fazendo? Por que você está fazendo? Para quê? Eu sei que eu estava ganhando dinheiro há muito tempo, que eu não tinha, mais de 10 anos que eu não tinha minha carteira assinada. E eu estava ganhando um salário básico, mas eu tinha comissão, eu tinha hora extra. Então eu estava tendo uma condição financeira que eu não tinha faz tempo. Com o meu trabalho de estagiária, eu fui juntando dinheiro, eu troquei meu telefone. Antes a desculpa de eu não estar gravando era o telefone. E eu já estou com esse telefone já faz tempo. Meses. E eu não gravei do mesmo jeito. Então, foi um desperdício. Eu queria muito uma geladeira maior, porque eu pico muita coisa, eu congelo muita coisa, eu gosto de comida de verdade, né? Eu não compro embutidos, que eu saiba assim, nenhum embutido que eu compro. Eu usava muito massa de tomate, hoje em dia eu não uso mais, eu faço tudo com colorau. Mas assim, eu gosto dos meus legumes, minhas verduras picadas, congeladas. Meu congelador é pequeno, então eu botei como meta trocar minha geladeira. E eu consegui trocar. Comprei uma geladeira maravilhosa. Posso em outro vídeo mostrar aqui. É uma geladeira que o freezer é embaixo, que ela é econômica e ela é grande, bem grande. E eu consegui com esse trabalho. Me arrependo de ter trabalhado? Não. Mas eu, no meu local de trabalho, eu estava sendo desperdício. Por quê? Porque eu sou uma boa profissional, eu me dedico, eu quero crescer, mas a empresa não queria isso. Para a empresa, é mais importante você estar disponível nos dias que a empresa precisa. Eu não estou falando que a empresa está errada, mas o mais importante para a empresa é você estar disponível nos dias que ela precisa. E uma delas é a sexta-feira à noite, que para mim já é sábado, que para mim é um dia santo que eu não trabalho. E mesmo tendo conversado antes e tá tudo certo, de um dia para o outro não estava mais certo. Eu não era mais essencial ou valeria a pena manter no trabalho. Então, eu era um desperdício lá dentro. E isso me confortou. Não que eu sou insubstituível, não é isso, é outra palavra. Você ser insubstituível é você ser essencial. Ninguém mais faz nada parecido igual que você faça e que ninguém pode fazer. E no meu caso não é. Eu estava trabalhando numa pizzaria, montar pizza e lavar prato, qualquer um faz. E eu deixei isso muito claro para o meu ex-patrão. O que você precisa que faça na sua empresa, qualquer um faz. E eu não sou essa pessoa, porque eu não consigo só montar uma pizza, eu quero saber o porquê isso. A empresa tem mais de 30 anos, então eu quero aprender, eu quero contribuir. Para mim não é só lavar prato.
Lá eu aprendi que tem um prato específico para o salão de trás e um da frente. Então, quando eu estava lavando o prato, eu já pensava na separação dos pratos para facilitar o trabalho da próxima equipe quando eu fosse guardar o prato. Entendeu? Mas isso não fazia diferença, não era importante para lá. Mas eu gostava de fazer porque me realizava e porque eu estava fazendo o meu melhor. E eu me acalmei essa semana. Eu falei, nossa, eu era um desperdício. Eu estava sendo um desperdício ali. Eu não estava cuidando da minha casa, porque eu não tinha tempo de limpar. Eu dormia, era 2 horas da manhã. Aí no outro dia acordava tarde. E aí já almoçava tarde. E aí tinha tempo de fazer uma coisa ou outra antes de trabalhar, porque 4 horas da tarde já tinha que estar me arrumando para o trabalho. E era tudo voltado para o trabalho. Eu pensava nas datas comemorativas, eu pensava no cardápio, eu pensava na melhor arrumação, eu ia dia que não precisava ir, sem receber nada por isso, para contribuir. E a minha casa? Não estava limpa, minha comida não era a melhor que eu podia fazer. Na sexta-feira à tarde, eu passava na empresa trabalhando, porque à noite eu não ia, então eu passava a tarde inteira. Só que sexta-feira é o dia da preparação, é antes do sábado, eu devia estar em casa. Eu já não estava fazendo mais meus cultos, então estava uma bagunça. Minha casa desorganizada, minha casa suja. Eu agora estou dando uma de organizer, estou fazendo vários projetos, eu, Gemini e o ChatGPT, para organizar, para botar as coisas no lugar, para tomar posse do meu lar, para deixar Deus habitar. E com essa reforma de saúde na minha, e ainda culminou esse final de semana dessa profissional de saúde vir, está dando uma assistência para a nossa família, a gente está mudando a qualidade do nosso alimento, implementando mudanças, melhorando a saúde. Meu esposo precisa de ajuda e eu quero ter tempo de cuidar da minha família. Então, você está sendo um desperdício onde você está? Eu sei que faz diferença. Na minha casa, eu não sustento a casa, não pago todas as contas, mas é tão bom ter o nosso dinheiro, poder planejar. Eu pude comprar minha geladeira, eu pude comprar roupas. Eu não comprava mais de 5 anos roupa. Bens materiais, coisas materiais que eu precisava. Eu podia entrar no site, por exemplo, eu queria muito estojo, comprei esse estojo. Na verdade, tinha comprado outro e pude comprar esse com os repartimentos que eu gostei. É legal, é bom. Mas qual o preço que você está pagando? Você está sendo um desperdício? Não estou falando para você largar o seu trabalho, mudar tudo. Não, vou cuidar da minha casa agora, o resto que se dane. Não. Deixa Deus organizar. Deixa Deus agir. Quando você não consegue fazer as coisas, quando as coisas acontecem e você fica chateada, do nada, eu estava bem, para mim estava tudo bem, para mim eu estava na faculdade, eu estava trabalhando, eu estou em casa. Ano passado foi difícil porque eu fiz uma cirurgia e agora estava tudo bem, mas aí Deus fala, não, vamos botar ordem de verdade. E como eu estou a serviço dele, a trabalho dele, eu estou à disposição dele, minha vida pertence a ele, eu quero louvar, agradecer. Tudo que eu passo aqui não tem nada a ver comigo, tem a ver com a conquista, né, do bem vencendo o mal, de eu poder viver eternamente, de eu poder ser o mais plena possível. De eu respeitar o meu próximo, eu me dedicar às coisas que eu faço. É tudo tão maior do que o que eu estava dando importância. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus por isso. E nesse sábado, eu fiquei muito feliz por Deus me mostrar que Ele está comigo, Ele está guiando, Ele está abrindo porta, Ele está me surpreendendo com coisas que eu já tinha não desistido, mas eu tinha desanimado. É muito difícil, né? Às vezes, eu pensei, até ano passado, se as coisas não estavam acontecendo por minha falta de ou buscar, ou de pedir. E eu estava, assim, bem perdida em relação a isso, né? As coisas não estão acontecendo,
Então, eu vou largar de lado. Eu vou deixar para Deus agir. Eu não vou me estressar, eu não consigo resolver, eu não sei resolver, eu não tenho condição, tá na mão de Deus e pronto. E aí, quando você vê, a sua vida muda de uma hora para outra. Eu não tinha um trabalho, e aí veio o trabalho, e aí eu perdi o trabalho, e agora tem minha casa que eu tô cuidando, tem a minha saúde, tem a saúde do meu esposo, tem... Deixa Deus agir na sua vida. Entrega para Ele, confia. Ele vai tirar o que for necessário. Ele vai indicar vários caminhos. Ele vai dar possibilidades. Eu tinha uma questão pessoal que eu não conseguia resolver, que eu já tinha deixado para lá. E tinha entendido que não adianta. Eu não conseguiria resolver. Eu tentei resolver até onde dava e já tinha entregado assim, já tinha deixado para lá. E aí, do nada, uma pessoa me liga, toca no assunto, aí a oportunidade aparece, aí o recurso para que eu resolvesse isso veio, e o dinheiro da minha demissão, que eu não queria ser demitida, supriu uma necessidade que eu ia ter para resolver esse problema, para começar a resolver, né? Eu tinha uma questão familiar para ser resolvida e eu não podia resolver, não conseguia. Então eu já tinha esquecido e Deus foi me mostrando, não, ó, tem essa questão aqui, você precisa tocar nisso de novo. Eu falei, tá, mas como? Aí Deus encaminhou outra pessoa que ia me ajudar a resolver. Para eu ajudar a resolver, eu precisava de um recurso financeiro inicial e eu tinha, que eu estava trabalhando. Depois, para eu dar um outro passo para isso se resolver, eu precisava de uma quantia grande de dinheiro, não gigantesca, mas uma quantia de dinheiro que eu nunca ia ter. E com a minha demissão, essa quantia eu tinha. Para isso continuar sendo resolvido, eu ainda preciso de outras coisas, outros passos, outros recursos. Eu não sei como é que eu vou fazer. Mas Deus vai resolver. Deus vai me ajudar. Eu não sei como, Ele vai agir. Está na mão dEle. E eu sei que eu não sou um desperdício para a causa de Deus, nem por causa de Deus. Então, a mensagem desse vídeo é que eu espero que você sinta isso, que você não é um desperdício, que você é uma pessoa importante para Deus, que Ele está vivendo uma batalha ao seu favor e ao favor do bem gigantesca que a gente não tem noção. Quando eu passo por um problema, eu tenho a minha visão do mundo, que é assim, né? É a minha trajetória, o meu começo, o meio, o agora. O final eu não vejo. O que passou, eu posso ficar remoendo, mas o final eu não vejo solução, mas Deus está lá de cima. Ele já viu o passado, Ele está vendo agora, Ele vê o futuro e Ele vê o infinito. O que você pode viver o para sempre, né? Então entrega para Ele, confia nele, que o mais Ele vai fazer. Que Deus continue com você. Compartilhe essa mensagem. Deixa aqui embaixo um assunto que você quer que eu converse. Se eu toquei em algum ponto que chamou sua atenção, fala comigo que a gente vai se ajudando, tá bom? Fica com Deus, curte o vídeo para que ele chegue para mais alguém e a gente se encontra. Tchau!